Hoje, no Conversas com Meio, o jornalista Eduardo Bueno, Peninha, meu amigo, responsável aqui no YouTube pelo canal Buenas Ideias. O Peninha fala sobre aquilo que ele conhece. O Rio Grande do Sul, é gremista. Preparem o coração, colorados, porque a conversa às vezes é dura. Muito bem-humorado, com uma verve intensa, abrindo muitos parênteses no estilo típico do Peninha, mas ao mesmo tempo explicando exatamente como que o Rio Grande do Sul chegou a esse momento. E não, o problema não começa nos governos atuais. Os governos atuais, em todos os níveis, são apenas a extensão de um problema que vem em toda a história. Em toda a história, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil. Agora, não é uma conversa apenas sobre o Rio Grande do Sul, é uma conversa também sobre que tipo de liderança política nós precisamos passar a ter lá, cá, em todo o país. Com vocês, Eduardo Bueno. Peninha, depois de anos ouvindo de comentaristas em todas as redes sociais que eu tenho que parar de falar bobagem e ouvir você para entender história, finalmente aconteceu. Estou ouvindo você para aprender história, cara. Não inventa a situação, Pedro Dória, porque eu diria que eu não aguento mais, mas só no sentido da insistência, porque o conteúdo está certo. As pessoas olham para mim e dizem assim: por que você não é sensato e equilibrado que nem Pedro Dória? Por que você não ouve a voz da razão? Por que você não se comporta com o mesmo equilíbrio e discernimento que ele? Siga um lema que Pedro Dória criou: é preciso endurecer sem perder a ternura jamais. Que me disseram que é uma frase que você pronunciou lá na Sierra Maestra. Não. Essa foi a Clarice Lispector. Segundo a internet. Ou a Marta Medeiros, ou o Arnaldo Jabor, ou o Mário Quintana. Foi isso. Um revolucionário argentino perdido em Cuba certamente não terá sido. Não teria. Ele amoleceu faz anos, não tinha como endurecer. Mas vamos, sim. Quebrando aqui o clima de bom humor, cara, você tem uma super ligação com Porto Alegre. Como é que você está? Cara, ainda estou bem mal, todos os porto-alegrenses estão bem mal. A nossa certeza é que isso vai demorar muito tempo para passar, muito, tipo assim, 1 ano. É tipo uma dor, uma perda, um luto, é um velório constante e permanente. Mas você sabe que no velório, né, as pessoas acendem velas, meditam e rezam em homenagem ao morto. Porto Alegre não está morta, está longe de estar morto. O Rio Grande do Sul está longe de estar morto, até porque tem aquele dito gaúcho, nesse caso tão verdadeiro, né? Não está morto quem peleia. A peleia está forte, está intensa, está solidária, está dramática. O Rio Grande do Sul sempre teve uma alma bipartida, você sabe, que tem um lado, por exemplo, no futebol, que é legal, claro que já gerou a estupidez, violência das organizadas, mas isso não conta. A rivalidade entre o Grêmio e o Internacional, que eu passei muito tempo de piada sem dizer o nome, e agora encho a boca para dizer Internacional de Porto Alegre, porque houve essa união incrível que, numa raríssima ocasião, juntou maragatos e chimangos, gremistas e colorados, a porção baviera liberal Prússia autoritária que o Rio Grande do Sul sempre teve. O Rio Grande do Sul sempre teve orgulho de ser o médico e o monstro, de ter essa alma bipartida, de ter essa rivalidade, de ter esse confronto interno e externo, porque teve confronto com o Brasil, teve confronto com o Uruguai, mas, afinal, o Rio Grande do Sul é mesmo brasileiro por opção. Tem um lado que você sabe tão bem quanto eu que, de fato, né? Assim, poderia ter ido para o lado de lá, um cabo de guerra, enfim. Em meio a esse velório, na reflexão de que, se não estamos contemplando o cadáver, estamos contemplando um corpo moribundo, que nós próprios fomos os causadores da enfermidade que o aflige, que é o Estado, que é a cidade, que é a nossa visão equivocada de política, de economia, de ocupação, de geografia, de ecologia, de geologia, porque tudo isso, como você sabe, está tudo conectado. A gente está ali contemplando, auxiliando quem
tem e precisa ser auxiliado e pensando o que vai ser daqui para frente. E daqui para frente vai continuar sendo difícil, complicado. Meu coração está partido, da minha família inteira está partido, de todas as pessoas decentes estão partidas. Você pega e vai dividindo em áreas, por exemplo, e só já vou parar com essa reflexão inicial, jogar de novo para você, mas na área que, por exemplo, nos é tão cara, Pedro, a área editorial, a área dos livros. Eu ia até te sugerir, eu já tinha sugerido isso, mas ele não quer falar, ainda não é o momento, de ouvir o Ivan Pinheiro Machado, porque o depósito da LPM foi atingido. E 1 milhão de livros, não é 1 milhão de reais, né? São 10 milhões de reais ou mais, porque o custo unitário de um livro não é 10 reais, é mais que isso. 1 milhão de livros do Rimbaud, do Baudelaire, do Sérgio Faraco, do Sapiens, que inicialmente era da LPM, do Eduardo Bueno, esse luminar da cultura mundial, do Jack Kerouac, de toda a literatura gaúcha, da Marta Medeiros, de todo mundo, foi para o Beleléu. 1 milhão de exemplares. Então, você pega a área dos antiquários, que são os meus amigos, perderam móveis do século XVIII, XIX, a Rua dos Antiquários foi atingida. A área, qualquer área que você pegar, né? Então, só pode ser momento de reflexão. E você sabe tão bem quanto eu que a reflexão inicial se inicia onde? Na história. Na história. E a história, como sempre, Pedro, traz as respostas. Claro que não é a resposta direta, claro que não é aritmética, não é uma ciência exata a história, mas as respostas, embora múltiplas, multidisciplinares, eventualmente dolorosas, sinuosas, não é uma resposta direta, são ainda assim claras. Então vamos lá, vamos para a história. Quando você olha para a história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o que você vê que traz luz para a gente sobre esse momento? Tem, evidentemente, a comparação que todo mundo está fazendo com a enchente de 41, né? Claro. Tem relação? Desenha isso. Mas é muito anterior, evidentemente, né? 41 já é um reflexo de um processo de ocupação como ocupação do Novo Mundo inteiro foi violento, incisivo, invasivo, desrespeitoso aos povos originários, porque agora a gente assim parece que é politicamente correto e puramente politicamente correto perceber o direito à reparação, a gravidade com que esses povos foram tratados e ainda são, o marco temporal, a questão do transporte, maior transporte de escravizados na história da humanidade. Parece que é um papo, assim, politicamente correto e que está certo. Daí você faz um edital para Ancine, por exemplo, e está correto, não estou criticando. Está ali, na equipe tem que ter descendentes indígenas, tem que ter pessoas pretas, tem que ter a comunidade LGBT contempladas. Tudo bem, é legal, eu concordo, só que está muito para além disso, isso tem que estar introjetado dentro de nós e numa visão que é quase cósmica dessa ocupação do Novo Mundo. No caso específico do Rio Grande do Sul, há peculiaridades tão intensas, tão marcantes, que estão ligadas à tragédia, que é o seguinte, eu não consigo parar de falar isso, e você sabe muito bem disso. De Laguna, em Santa Catarina, a Punta del Este, no Uruguai, se estende a maior costa retilínea do mundo, um litoral batido por vento nordeste, que troca para sul, uma planície baixa, arenosa, inóspita, de uma beleza indômita, um lugar do tipo assim, não vem para os humanos, não é para vocês, pelo menos não era realmente para chegarem por mar, né? A colonização portuguesa do Brasil, o Tratado de Cananéia, você sabe, passava na real, o Tratado de Tordesilhas passava em Cananéia, os portugueses, inteligentemente, pela ótica deles, empurraram até Laguna, chegou em Laguna, a esquina do Atlântico Sul, e isso já é cidade de tal forma que mesmo quem fala no Tratado de Tordesilhas já diz ia até Laguna, não ia até Cananéia, já foi muito cedo empurrado até Laguna, né, até para escravizar indígenas da nação Carijó, que era o melhor, gentil da terra, né, que os portugueses, para escravizar, precisavam só convidar para conhecer o navio, e eles continuaram subindo por décadas. Daí eles conheçam aqui o nosso porão, e botavam nos tais caravelões e levavam para São Vicente, vicentinos, que deram assim origem a um tráfico escravista indígena dos maiores
né? Porque a gente fala sempre na escravidão negra, e tem que falar, mas a escravidão indígena propulgada a partir de São Paulo. E como se dá a escravidão indígena de São Paulo depois desses caravelões? Por terra, por peabirus, por trilhas indígenas que vão ligar o quê? Ao Rio Grande do Sul, porque não conseguiram chegar para o mar. Não conseguiram chegar para o mar. Chama Rio Grande do Sul, com esse nome que agora se torna assombroso, Rio. Porra, tá, tudo bem, estou sabendo. Grande, é grande mesmo. Do Sul, pois é, do Sul, né? É dado pelo Martim Afonso de Souza, em 1531, quando ele vem naquela expedição colonizadora, exploratória, passa por Laguna, funda São Vicente, passa por Laguna, passa por Cananéia, encontra o Bacharel de Cananéia, posto ali, porque ali era a última fronteira. Quem é o Bacharel? Quem deixou? Bartolomeu Dias, 1498, ele está ali há 32 anos, nós estamos em 1530. Que figura misteriosa, escravista é essa? O coronel Curtis, de Apocalipse, passa de Cananéia, vai até Punta del Este, onde os portugueses depois, em 1680, fundariam Colônia de Sacramento, e para abastecer Colônia de Sacramento, fundariam Laguna, e criam um caminho a pé por essa língua de terra estreita que separa a Laguna dos Patos, uma das maiores lagunas do mundo, do Atlântico Sul, com a sua violência, com o seu fulgor, com seus ventos campeantes, com as suas ondas aterrorizadoras, um cemitério de navios até hoje, fazem essa ligação por terra. Quando estão fazendo essa ligação por terra, entram na várzea do Gravataí, um rio que é minúsculo e pequenininho, então foi o primeiro a ser devastado, descuidado, separa Porto Alegre de Canoas, entendeu? É uma várzea, foi tratada assim como um lixo, né? Porque os rios grandes e caudalosos, tipo o Rio das Antas, o Rio Caí, eles ainda tiveram um pouquinho de respeito. Mas os dois rios menores, Rio dos Sinos, que o Viana Mug depois escreveu, o rio que imita o Reno, né? Assim, na épica dos alemães, sem dizer em nenhum momento que os alemães foram atirados ali, jogados ali, também vítimas do mesmo processo, escorraçados da Europa, seduzidos pelo governo brasileiro, atraídos, vem, a dona Leopoldina, vamos branquear o Brasil, é preciso ter mão de obra, livre, branca, legal, tô dentro, só que daí trazem os caras, jogam os caras ali, criam um teuto Rio Grande do Sul, imprimem pela primeira vez ao Rio Grande do Sul o imaginário de que é uma Europa sem passaporte, né? Aquela coisa que o Rio Grande do Sul ainda tem hoje, nossas raízes europeias. O Rio Grande do Sul é charrua, o Rio Grande do Sul é minuano, o Rio Grande do Sul é gaúcho, o Rio Grande do Sul é luso-brasileiro, o Rio Grande do Sul é paulista. E, óbvio, graças a Deus, também é alemão, também é italiano, também é polonês, também é judeu, né? E todos esses povos chegam, todos esses povos veem a natureza como uma adversária, todos esses povos veem os povos originários como adversários, contratam bugreiros, os exterminam, se instalam na beira dos rios, não respeitam as planícies de inundação, não respeitam uma tradição indígena de 10 mil, 5 mil, 8 mil anos, que nunca tinha sido pega por uma enchente, porque sabia que esses rios retomavam o seu território natural, vazavam, depois voltavam, se instalam ali, criam uma civilização que, por um lado, é bonita, é pujante, é o gaúcho, aí vem essa coisa ali platina, né? Blancos e colorados. Eu não ia dizer a palavra colorado, mas agora estou dizendo colorado, blancos e colorados. E aí se matam, isso, aquilo, blá, né? Se instalam e aí estão cagando para os rios. Do tipo assim, foda-se esse curso d'água, sem reconhecer que são sagrados. Claro, no poder, no genérico, porque quantas pessoas amam o Rio Taquari? O meu pai morreu, e meu pai natural de Mussum, sempre foi um cosmopolita, leitor de Dante, doidão, papapá. As pessoas dizem assim, porra, como o Peninha é doido. Aí as pessoas dizem assim, mas tu conhece o pai dele? Aí a pessoa, tá, né? Então, assim, né? Usava um Sharp, discursava, né? Morreu e disse, quero que as minhas cinzas sejam jogadas no Rio Taquari. E o meu irmão, quer dizer, ele disse isso antes de morrer, né? Teria sido ótimo se tivesse dito depois, né? Mas ele disse antes. E a gente, nossa, mas tu nunca nem nos levou a Mussum. Tu sempre foi de Nova York, sei lá, São Paulo, um bar, um Basfonte, um Bebum. Mussum, minhas raízes. Joguem minhas cinzas no Rio Taquari. Tem crianças na sala, Pedro? Pode mandar ver. Tá, porque o meu pai
O meu pai era um Peninha piorado, né? Assim, acharia o Pedro Doria, consideraria o Pedro Doria, respeitaria, ouviria, mas se alguém perguntasse o que acha do Pedro Doria? Uma espécie de Padre Marcelo misturado com o Tite. É muito moderado. Não, vou ter que abrir um parênteses. O meu pai chegou para mim uma vez e disse assim: tu te acha grande doidão, né? Eu digo, não, se acha assim, mas se tu fosse doidão mesmo, tu seria que nem o Thunderbird, que era um DJ da MTV, tu lembra? Porra, fui humilhado pelo próprio pai. E aí a gente disse: pai, por que tu quer jogar tuas cinzas no Taquari? Ele disse: porque foi à margem desses rios que eu fiz amor comigo mesmo pela primeira vez na vida. Ou seja, masturbou-se. A gente, então tá. E fomos lá no Rio Taquari jogar as cinzas do meu pai. O meu pai amava o Rio Taquari sem nunca ter nenhuma ligação com a natureza. Meu pai era urbanoide. Meu pai virava a noite em bar. Então, quantas pessoas não amam o Rio Caí, o Rio Taquari, o Rio Jacuí, o Rio Gravataí, que hoje é um esgoto a céu aberto, o Rio dos Sinos, e o Guaíba. Então, o Guaíba é venerado por nós, gaúchos, venerado por porto-alegrenses. Agora, estão todos meio com raiva, inclusive eu, de certa forma, de certo modo, uma pitada de raiva do mar de lama, da inundação. Mas o que ela reflete, Pedro? Um processo de ocupação, e aí, claro, a gente não vai entrar aqui em governo, esquerda, direita, e hoje não, é um processo de ocupação errado há 500 anos. Só que agora a gente tem a chance de perceber que estava errado. E um dos motivos, por exemplo, é a reparação aos povos indígenas, a conclusão dessa visão sagrada, sem ser romântica, que eles tinham da natureza. Porque era sagrado para eles, isso a gente tem que entender. Não é só aquele papo assim. O Rio Carioca, você sabe, era sagrado para os Tupinambá. Está registrado pelo Lerri, pelo TV, pelo Noda, pelo Anchieta. Dava virilidade aos homens e boa voz às mulheres. Lembra? O Rio Carioca, sagrado, maravilhoso, encantador, minúsculo, que qualquer um poderia preservar. O Rio dos Arcos da Lapa, do Largo da Carioca, é um esgoto a céu aberto. Aí tu quiser dizer que eu sou um histérico, pode dizer: tomara que o Rio Carioca se vingue, que nem esses rios gaúchos se vingaram. O problema é que daí atinge todo mundo, atinge quem ama também, atinge quem não era, que era contra a especulação imobiliária, atinge quem defendeu, atinge o Lutzenberger, a Magda Renner, o Eduardo Bueno, o Ivan Piano Machado. Mas, cara, é o preço a pagar pela nossa omissão, porque nós deixamos que as pessoas que odeiam os rios, que sempre odiaram os rios, que, de certa forma, construíram um país aqui pensando: algum dia eu volto para Lisboa, algum dia eu vou para Paris. Eu queria mesmo estar em Nova York. Miami, que cidade é Miami? Por que eu não moro em Miami? Morando aqui, levando dinheiro embora daqui, especulando, construindo, destruindo, entendeu? A gente deixou que esses caras dominassem o processo, porque um país ele é retrato da sua sociedade civil. Então, esses governos que estão aí e que a gente odeia ou não odeia, sabe? Depois do Bolsonaro, eu que fui a vida inteira crítica do Lula, e ainda sou, por um lado, considero o Lula um deus, né? Perto daquele energúmeno, daquela coisa horrorosa. Mas, Lula, tô cagando pro Lula e pro PT, sempre tive cagando pro PT. Agora, aí você compara. Mesmo assim, o PT e o próprio PSOL, com a bancada ruralista do Rio Grande do Sul, com Heinz, negacionista, com o tal Mourão, eleito, com o apoio do Renato Gaúcho, senador do Rio Grande do Sul, esse Sebastião Melo, o Eduardo Leite, que aparentemente seria uma solução educada para a direita. Só que é o seguinte, cara, aspas, culpa deles? Não, eles são a ponta do processo. Eles foram eleitos, eles são um retrato do que é a sociedade civil brasileira, a sociedade civil gaúcha, é a sociedade civil porto-alegrense. Então, que peguem todo mundo. E aí voltamos ao velório, estamos no velório, e o que a gente precisa? Da ponderação, do equilíbrio, da visão equilibrada de Pedro Doria. As pessoas precisam escutar o Pedro Doria. Não, me tira dessa. Me tira dessa. Vamos. Tu vai te na crise gaúcha? Não, para aí. Olha que eu faço corte. Pedro Doria disse: me tira dessa, quando foi conclamado para se misturar. Eu estou gostando da sua verve. Peninha, Guaíba.
Me fala do Guaíba. Rio, laguna, lago... Então, what the fuck é? Então, cara, eu estudo Guaíba há muito tempo. Eu sou apaixonado pelo Guaíba. Eu nasci em Porto Alegre em 58, fui transplantado, a minha família teve que vir para o exterior, meu pai conseguiu visto de trabalho em São Paulo, não sei se você conhece, é um lugar muito estranho, que fica bem longe de Porto Alegre. Eu fui criado nesse... Eu morei em São Paulo também. Sabe aquela frase do Bussunda? Perguntaram uma vez para ele, qual Qual lugar mais estranho que você já fez amor? São Paulo, né? Eu amo São Paulo, amo. Eu estou aqui na Higienópolis, do lado de onde eu morei, na Rua Lagoas, e na frente do colégio Rio Branco, onde eu estudei. Eu morava num prédio, eu, Luiz Schwartz, Luciano Zafir e o Nelson Acha, os 4 jovens meninos de 4 a 9 anos de idade. Vê que bonitinho. Então, eu voltei para Porto Alegre em 1968 e o meu avô nadava no Guaíba. E o meu avô me ensinou a amar o Guaíba. Eu fui numa coletiva de imprensa, Pedro Doria, em 1977, com tenros, 19 anos de idade, já trabalhando pela Zero Hora, e os hidrógrafos e geógrafos estão lá dizendo assim, o Guaíba é um lago. O único jeito disso mudar é a imprensa escrever lago. Vai haver de início um incômodo, uma revolta, né? E o cara, eu não vou chamar de lago. Até tem ali aquela coisa beira-rio, né? Tal, não vai mudar. Não é lago, mas se for lago, foda-se, é rio. Só que sabe o que é que eu queria compartilhar com você, com quem nos vê, nos ouve? Que o Guaíba é um Guaíba, o único Guaíba do mundo. Você sabe tão bem quanto eu que H foi grafado HI, né? E se pronunciava I, quer dizer água, rio, em tupi. Gravata I, o rio dos gravatás. Caí, o rio da mata. Taquari, o rio das taquaras. Jacuí, o rio dos jacus, aliás, virtualmente extintos, uma grande ave preta, linda, maravilhosa, que vivia em bandos tão enormes ali que deu o nome ao rio, né? Rio dos Sinos é rio Itapuí, da pedra que faz som de sino, e virou sino também pelas sinuosidades, e não apenas pelo sino, mas também uma coincidência, é uma loucura o Rio dos Sinos se chamar assim, né? E aí, veja, Guaíba, o I está no meio. Essa visão indígena, e, de novo, sem romantismo, sem bom selvagem, cultuavam a guerra, achavam guerra bacana. Alguns comiam carne, outros não queriam saber de português, já saíam matando Cunhambebe. Inclusive, eu encontrei num avião o Antônio Torres uma vez, que escreveu aquele livro lindo, Meu Querido Canibal. Eu disse que foi a última frase que você disse para o Cunhambebe antes dele te comer, porque o Antônio Torres gostava do Cunhambebe, porque não conheceu, né? Porque o Cunhambebe não queria saber. Branco para ele... Cansaram que eu diga. Branco bom era branco assado, né? Ele disse para o Hans Staden que ele tinha comido 62 pessoas, né? Nem o gaúcho da fronteira comeu tanta gente, porque tu sabe que o gaúcho come. O gaúcho come carne. Né? Há controvérsias. Pedro Doria fazendo piada de gaúcho nesse momento em que o nosso estado tange-se em dor. Pois bem, onde estávamos, quando fomos bruscamente interrompidos pelo Peninha, Guaíba, o I está no meio. Então, Guaíba quer dizer a enseada que recebe todas as águas. Claro que, como você sabe também quanto eu, essas transcrições etimológicas, elas são difíceis, são confusas, elas são sinuosas. Mas, assim, os linguistas, por exemplo, a própria palavra gaúcho, ninguém sabe direito o que quer dizer. Sabe, mas, né, que como quer dizer meio assim, filho de mãe, filho que só conhece a mãe e não conhece o pai, ou seja, mameluco, né? E ninguém traduz muito gaúcho, né? O que é? Mas é mais ou menos isso, né? Quechua, provavelmente, né? Gaúcho. E Guaíba. Gaúcho é quechua? Muito. Não sabia, não. Que nem Che, né? Que Che Guevara, o teu ídolo. Esse posto ali atrás é do Che, que eu estou vendo aí? Né? Eu tive o pôster do Che, mas eu tinha 17 anos. Pois é, a mãe de todos os pôsteres, né? Então, Che quer dizer homem, né? Quer dizer humano, mas na verdade humano macho, né? Che. E Quechua também, né?
E aí eles vinham direto, né? O Charrua, o Minuano tem uma vibe assim com os quechua, né? Poncho, né? Mate, chimarrão, essas porra toda aí, né? E tal. E aí Guaíba é gritantemente tupi, né? Um amigo meu, o Nelson Jobim, você deve saber quem é, Nelson Franco Jobim, é o ministro, é o jornalista que tudo sabe, porque as pessoas dizem assim, para a minha filha é maravilhosa, uma delas, a Lízia, as pessoas dizem assim, ai, como teu pai sabe coisas. E aí ela diz, quem sabe mesmo é o Nelson Franco Jobim. O meu pai é o seguinte, quanto menos ele entende sobre um assunto, mais ele fala sobre ele. Aí as pessoas tonteiam e acham que ele disse alguma coisa. Mas se você perceber bem, o meu pai sabe tudo, e o que ele não sabe, ele inventa. Então, tem-se a impressão de que está dizendo algo com conteúdo, mas eu convido. Quem sabe é o Nelson Franco Jobim, que sabe mesmo, sabe muito, né? Ele estudou no colégio de aplicação. Eu estudei no colégio Anchieta, jesuíta, quando voltei em 68. Ele estudou na aplicação e diz que já na aplicação ensinava, nos anos 60, que o Guaíba era uma estularia, um estuário, lago, ria. Você sabe, ria é uma palavra em desuso total no português brasileiro. Você sabe que os portugueses perceberam imediatamente que o Rio de Janeiro era uma ria, que nem é a Foz do Tejo, lá em Lisboa. E aí, será que eles erraram, chamaram de Rio? Não, é que soava mal, Ria de Janeiro, né? Então, se transmutou instantaneamente, até por eles mesmos, ali no Américo Vespúcio, você sabe? O dia 1º de janeiro de 1502, não sabe quem não quer, né? O dia que eles chegaram, no Ano Novo, pegaram o Réveillon ali, todo mundo se embebedou e batizaram Rio de Janeiro, mas é uma ria, era uma ria. Então, o Guaíba é o único Guaíba do mundo, porque ele é uma formação hidrológica muito complexa e única. Ele é o único Guaíba do mundo, não é piada de gaúcho, é verdade. Ele é uma espécie de estuário com lago, com ria, porque ele se joga contra a laguna, você sabe, dos patos, laguna, não é lagoa, é laguna, que se joga contra o oceano pela chamada barra diabólica. Você sabe, é o cordão umbilical que uniu o Rio Grande do Sul ao mundo europeu. Eles tiveram que penetrar naquela barra terrível. Inclusive, tem uma frase maravilhosa do Gaspar Silveira Martins, que era o grande rival. Você escreveu, você sabe, é o cara que tinha comido a Baronesa do Triunfo, né? Sim, e o Deodoro queria comer a Baronesa do Triunfo, que era uma gostosa, não deu para ele, deu para o Gaspar Silveira Martins e chegamos na República, né? E você sabe, é a verdade. Ele está ali morrendo. Ao golpe militar. Chegamos ao golpe. Um milico que deu o golpe, não teve coragem de dar o golpe, disseram para ele, o cara que te corneou vai ficar no lugar do Visconde de Ouro Preto, no presidente do gabinete de ministro. Digam ao povo que a República está feita. O que remete ao quê? Ao Aristides Lobo, jornalista que nem nós, que disse o povo assistiu a tudo bestializado. Que remete ao quê? Ao grande José Murilo de Carvalho, que escreveu o livro Os Bestializados, o que remete a quê? Aos gaúchos que assistiram à enchente. A enchente não, mas a devastação dos seus rios bestializados. Então, a culpa é de todo mundo, minha, inclusive, que sempre quis ser um homem-bomba. Eu gostaria de ser um homem-bomba, Pedro Doria. O problema é que eu concluí que só podia ser uma vez. Então, como eu estou em dúvida, onde é que eu vou me explodir cercado de explosivos plásticos na pança, né, a lá Talibã? Aliás, vou ter que abrir um parênteses. Em 1980, as pessoas começaram a me ligar pelo telefone convencional e dizer assim, Peninha, surgiu um grupo que é a tua cara. Que grupo? O Talibã. Porque eu era do Talibã. É assim, e não pensa que eu era de esquerda, não. Inclusive, a esquerda dizia que eu era de direita ou que eu era louco. Eu era do Talibã, pela ecologia e pelo vegetarianismo. Eu era vegetariano, eu tirava prato de carne das pessoas desconhecidas em restaurante, dava um discurso, não sei como é que nunca fui morto, e era aquele militante ecológico que, muito apropriadamente, era chamado de ecochato. Porque os caras chamam de água chata, é o presente, porque a gente era chato pra caralho mesmo. Só que a gente era tão chato que não resultou em nada, liderados pelo Lutzenberger, que era uma pessoa bem difícil, né? Complicada. Depois foi ministro Collor, blá, 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 mas tudo bem, viva o Lutz, por um lado, né? Por todos os lados, mas assim, não era fácil lidar ali. A luta ecológica nunca foi fácil. E a gente sempre foi considerado louco, delirante, maconheiro, né? Inclusive, uma vez um cara estava discutindo comigo, disse, maconheiro, disse, não vem com elogio que nós estamos discutindo. E aí
Os caras querem elogiar, chamar a pessoa de maconheiro. Não, no meu caso é ofensa, porque eu não sou maconheiro, eu sou maconhólogo. Eu estudo os efeitos benéficos dessa planta de poder na mente humana. Fechado parênteses de Peninha, onde estávamos? No Guaíba, com seu regime hidrográfico único, e que dizia claramente: eu já enchi em 41, eu vou encher de novo. Algumas pessoas escutaram esse apelo, esse alerta, e fizeram essa rede de diques. Fizeram o Muro da Mauá, que Eduardo Bueno, porque daí, outra coisa que a gente tem que lembrar, muitas vezes o Zé Cochato está errado, né? Eu não devia estar aqui no consultório psicanalítico, porque é o momento de dizer que o Zé Cochato estão sempre certo, mas não estão, tu sabe. Né? Por exemplo, dizia-se que o polo petroquímico de Triunfo, né, ia fazer com que todo o Rio Grande do Sul nascesse com anencefalia, enquanto se sabe que só os torcedores do Internacional foram afetados. Não. E aí, né, eu tinha certeza que ia ser assim. O José Ligói, que era um químico, o Lutzenberger. E o Rio Grande do Sul precisava, economicamente, desesperadamente daquele polo petroquímico, que hoje é da Braskem, aquela que afunda cidades em Maceió. E aí o que ainda não afundou Porto Alegre, né? E que não patrocina o nosso programa. Porque se patrocinar, Pedro Doria, nós diríamos que a Braskem também tem um lado bom, que aliás tem, que é o Fronteiras do Pensamento, você sabe, né? Fronteiras do Pensamento é o circuito de debates intelectuais mais importante do Brasil nos últimos anos, é patrocinado pela Braskem, que não impede que ela tenha afundado Maceió lá. Mas tudo bem, a Braskem é dona desse polo petroquímico, que é fundamental para a economia tão combalida do Rio Grande do Sul. A gente era contra a instalação daquilo, né? Total. E também era contra, eu ia falar de outra coisa, que o Zé Cochato, nós éramos contra o Muro da Mauá. O Muro da Mauá enfeia a cidade. O Muro da Mauá foi construído durante o governo autoritário do Castelo Branco, sem a consulta popular aos porto-alegrenses, mas fazia parte de uma rede de diques que vinha de Canoas. Olha o nome da cidade, Canoas. Porra, era um lugar onde os caras faziam as canoas, porque era na beira do Gravataí, do lado dos Sinos. Só podia algum dia Canoas. Eldorado do Sul nunca teve nada de Eldorado, né, cara? Aliás, Eldorado foi construído numa área de preservação. Eldorado não poderia existir, né? Ali é uma cidade quase dormitório, tal. Mas o fato é que fizeram essa rede de proteção e não cuidaram dela. Quem é o culpado nesse momento? É o Sebastião Melnick, o Sebastião Melo. É ele. Mas ele herdou. Eu não quero livrar a culpa de ninguém, nem do Eduardo Leite, nem do Sebastião Melnick. Mas não é só deles, né, Pedro? É há anos. O PT foi 16 anos governo em Porto Alegre. Eu não sei se o PT cuidou tão bem assim da manutenção daquele muro. Aliás, o PT, muitas forças ditas progressistas do PT eram contra o muro, que nem eu. E o muro teria salvado, porque o Guaíba vem alertando anos. Mas, cara, a gente acha que já está meio que encaminhando. Não, ainda tem bastante tempo. Mas, assim, caminhando para coisas mais conclusivas. Estamos no velório. A luz da vela alumia. É bruxuleante. Ela tremula. Mas ela dá uma visão, às vezes, que não é clara, porque nada está claro nesse momento, exceto o fato de que vai acontecer de novo. E aconteceu numa cidade orgulhosa, por um lado cretinamente orgulhosa, mas vai lá, vamos ao lado legal, porque é legal que Porto Alegre tem orgulho de ser alemã e italiana. O que é feio e chato é esquecer que é uma cidade inicialmente açoriana, luso-brasileira, construída sobre territórios indígenas. Isso é feio. Mas, assim, o Érico Veríssimo tem uma frase maravilhosa. Os alemães ensinaram os gaúchos a morar. Os gaúchos não faziam casa com frente norte, faziam casa com frente sul, porque gaúcho acha que passar frio é coisa de viado, né? Homem que é homem não tem frio. E aí, gaúcho, tá frio, caralho, tá um calor do cacete. Gaúcho, mas tá 2 graus. E aí, grande porra, lá na Patagônia tá mais, né? O gaúcho acha viadagem passar frio. Então tem orgulho de passar calor, passar frio. Então tem orgulho de passar frio. As casas não tinham lareira,
As casas eram construídas assim, uma grudada na outra, tal, um modelo meio mouro, mal interpretado, porque os mouros sabiam morar, né? Tu foi na Andaluzia, né? Aliás, tu sabe, os árabes invadiram a Península Ibérica. Não foi invasão, foi uma missão civilizatória. Eles foram lá ensinar europeu a tomar banho, álgebra, poesia, cavalo árabe, agricultura em degrau. Não foram lá. Tentaram, inclusive, ensinar a verdadeira religião, porque você sabe, eu me converti ao islamismo recentemente, justamente pelo meu vínculo com dois grupos, os xiitas e os talibãs, que têm uma visão de humanidade que se adequa à minha. Você acaba de inventar o Islã, que é simultaneamente xiita e sunita, é isso? Exato. Já que o Rio Grande do Sul está unido, que gremistas e colorados estão irmanados na dor, por que não podemos imaginar um conluio, né, entre xiitas e sunitas? Por que não? Por que não? Eu também tive uma época simpatia pelo Estado Islâmico, mas quando eles começaram a destruir Persépolis, estátua de Buda e tal, aí eu fiquei chateado. A estátua de Buda era um talibã, Peninha. Não são a mesma coisa? E aí. Peraí, deixa eu te corrigir. Não são a mesma coisa, mas são. Porque quando você fala assim, não, deu uma briga na torcida organizada do Flamengo. Qual foi? Foi a Força Jovem ou o Urubu? Não, eles são a mesma coisa. Peraí. Falar mal de Inter eu tolero. Falar mal de Flamengo, calma lá. Nossa, que a EAS não quis cancelar o campeonato, né? Mas não entendemos. Vai pagar lá as crianças que tu assassinou, depois a gente conversa. Temos uma diretoria particularmente horrorosa. Mas deixa eu dar um passo para trás. Que você vem com esse papo de que você não é moderado, é porque as pessoas se enganam com sua verve, né, Peninha? Porque, na verdade, politicamente, você é moderado pra cacete. Sim. E aí eu queria entender como é que você pensa politicamente o momento. Porque no momento, da maneira como a gente está tendo conversa sobre política nas redes sociais, é aquela coisa, né? Vira imediatamente dois times, vira chimangos contra Maragatos, né? Vira aquela coisa, tem dois times, o time A contra o time B, eu tenho todas as virtudes, e o outro lado é fascista, é comunista, é genocida, é uma coisa horrorosa, tudo mais. A gente perdeu completamente a noção de nuance. A gente está num momento em que por conta de ter o bolsonarismo, ele é um troço proto-fascista. O cara pensa que nem Plínio Salgado, né? Plínio Salgado que sem ter lido. Sem ter lido. Ministro da Educação, né? Era letrado, escrevia. Né? Isso, não, o Plínio Salgado leu poesia na Semana de Arte Moderna. O pessoal do Mário de Andrade esquece isso, mas estava lá, né? Sim, tá. O ponto é, quando você tem o bolsonarismo, aí fica fácil porque você tem aquele vilão que é fácil você ficar esmurrando, entendeu? A culpa é toda daqueles caras. Inclusive a eleição do Lula, né? O Lula jamais seria eleito de novo. Não, claro. O ponto aqui é, de qualquer forma, a gente teve um governo Dilma que saiu botando hidrelétrica no meio da Amazônia. A gente tem... E a coisa, você está fazendo uma descrição toda via Rio Grande do Sul, mas você não pode descolar o regime de águas da Amazônia no que está acontecendo. Né? Claro, o troço é todo o troço. Não quero ser místico aqui. Né, cara? Tá tudo junto, é um organismo só. O ponto que eu estou fazendo aí tem o Eduardo Leite que sai desregulamentando 480, flexibilizando, que é uma palavra linda, flexibilizando. Ele flexibilizou. Está facilitando para não ter regramento ambiental de obra. Sim, passando a boiada, né? Para usar um termo que eu criei. Eu criei essa expressão. Vamos passar a boiada. E o Eduardo não é um bolsonarista, muito pelo contrário. O Eduardo é um tucano das antigas, um dos raros que ainda existem, né? Isso, uma ave em extinção, eu diria até. Isso. Aí tem o Sebastião Melo, que é um bolsonarista. Savassandir. Exatamente. O ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte. Embora a conversa esteja na base do... o outro lado tem todos os defeitos e o meu lado tem todas as virtudes, o problema é que ninguém, como você mesmo disse,
Ninguém cuidou desse troço direito. Não. Todo mundo tem seu quinhão de responsabilidade, e o problema não são os governantes atuais, porque o que está acontecendo agora é o que se produziu ao longo de séculos, e principalmente no século XX, né? Principalmente no século XX. E dos anos 40 para cá, 50. Perfeito. Que é o momento da especulação imobiliária, da urbanização rápida do Brasil, aquele processo pós-Estado Novo que começa com JK, a empreiteira, né? Isso. Que é o momento. Sarney, Collor, tudo igual. Eles estão todos no mesmo pacote. Como é que você pensa? Como é que você pensa política nessa hora? As pessoas vão ter que votar para prefeito esse ano. Não tô pedindo, e você sabe que eu não estou pedindo conselho em quem votar, porque não se trata disso. Claro. Como é que você pensa? A primeira coisa é saber o time do prefeito. O prefeito necessariamente tem que ser gremista, porque senão não é hora de polarizar, Pedro. Não. E eu não estou falando só para os gaúchos, não. Eu estou falando em geral, sabe? Como é que... Então, a ciência está sempre certa. Os cientistas não erram nunca, não. A ciência erra, tentativa e erro. Os cientistas, dentre os próprios cientistas, há divisões. Mas erram com método, né? Erram com método e erram na tentativa do acerto. Tirando, lógico, os canalhas, os caras que manipularam relatórios do clima, que são os mesmos que diziam que o tabaco não fazia mal, lembra? Quando a indústria tabagista comprar, né? Pode fumar à vontade e tal. Então, isso existe, mas daí é da humanidade. Estou dizendo o corpo científico, a sociedade científica mundial, né? E brasileira. A gente esquece que, na sua ineficiência gritante, o Brasil tem corpos técnicos e órgãos extraordinários. A Embrapa, o INPE, né, que quase foram destruídos no governo Bolsonaro, né? Anvisa, né? Porra, o Oswaldo Cruz, cara, o Butantan. Nossa, o Brasil não é uma chinelagem científica. Quanto tempo a gente não ouve isso? Começamos ouvindo quando? Na pandemia. Não, pai, vamos ouvir os técnicos, você mesmo. Quantas vezes, Pedro, nós, jornalistas, escutamos um político, escutamos um jornalista que escreve sobre história, que ficou famoso, escutamos um historiador de verdade, de ofício, escutamos um cineasta, o Arnaldo Jabor. Quantas vezes a gente trouxe para os nossos programas, para o debate, técnicos mesmo. Alguns se destacam, falam tão bem que daí a gente acabou trazendo, mas começou quando? Com a pandemia. Então, qual é a única imposição que a gente tem que exigir que a política incorpore? E só pode votar em quem estiver ligado a isso. Ao político que for ou ele próprio um técnico, que é difícil, mas que tem um corpo assessor científico, técnico. Por exemplo, o Paulo Pimenta, a discussão sobre o Paulo Pimenta ter sido escolhido como secretário plenipotenciário, como é que se diz pleni, né? Porque ele é o pleni agora. E é colorado, né? Bem colorado, daqueles que provoca. Ele que não cruze comigo, ele vai ver que pimenta é bom no dos outros, e não é nos olhos, né? E não, tudo bem. Mas ó, o cara já se chama Pimenta, né? O cara é um inflamado. O cara, assim, é a mesma coisa assim. Não, vamos fazer as pazes entre as torcidas do Grêmio e do Inter. E a pessoa ideal para isso é o Eduardo Bueno. Mas presidente Lula, o Eduardo Bueno... Não, o Eduardo Bueno agora, ele mudou com essa tragédia, né? Tudo bem, é o Paulo Pimenta. Nem vamos discutir isso, Pedro. Porque era um cargo com um lado político, de articulação política, de 8 ministros juntos, tá? Mas então, o Paulo Pimenta, que fosse assim a figura quase decorativa, sem selo, porque já fiz a ressalva que é a política, mas assessorado por 50 técnicos, por 50 hidrólogos, geólogos, antropólogos, porque a questão também é urbanistas, arquitetos, dizendo, não, cara, não dá para ser assim. E aí, para não dizer que eu sou comunista, tivesse um cara, ou dois, lá da construção civil, tudo bem, nós não queremos acabar com a construção civil, nós só queremos torturá-la, né? Um cara da construção civil, daí teria quem? Alguém, óbvio, pelo menos, ou dois do mercado,
sabe-se lá quem é o mercado, mas o mercado reagiu mal, o mercado reagiu bem, o mercado... Eu, particularmente, queria que o mercado se fudesse, eu queria conhecê-lo, mas ele nunca se apresentou para um debate, nós dois num ringue, nus, untados a óleo, para ver quem ganhava, se eu ou se o mercado. Eu ganhei por VO. Né? Então, tudo bem, nós teríamos uma voz defendendo a construção civil, nós teríamos uma voz dizendo, não, mas os interesses do mercado, tudo bem, teríamos, só que seria majoritariamente um corpo técnico-científico. Pelo amor de Deus, Pedro Doria. E não precisava de você e de mim. Nós somos só falastrões jornalistas com algum lustro num mundo, numa planície rasteira que antecede a morte prematura do jornalismo opinativo. Não precisava nós. Nós poderíamos estar presentes relatando o que aconteceu, porque iam ter, infelizmente, confrontos, brigas, mas nesse momento nós estamos no velório, Pedro Doria. Ninguém vai ser tão escroto a fraudar Pix. Vamos se reunir e dizer, porra, o que foi errado? Os caras vão dizer, bom, começa quando... Daí, se eu tivesse na reunião, começa quando os continentes se separaram. Por que começa quando os continentes... Porque quando os continentes se separaram, formou aquela... Aqui, ó, estou encaminhando para o final. Formou aquela costa retilínea, a maior costa retilínea do mundo. E aí, tá tudo unido, cara. É tudo cósmico. Não precisa fumar maconha dessas boas que eu tenho fumado para ver tudo cósmico. Basta ler, estudar e ter uma mente aberta. Porra, e tá tudo junto. E não é a mesquinharia da política. Tu conhece o Senado também. Eu fui homenageado no Senado, na Câmara, por pessoas desequilibradas que nem Randolfo Rodrigues, as pessoas que me levaram lá a ser homenageado. Fui sem gravata, tiveram que me dar uma outra gravata. Aí eu botei como se fosse uma fita, bandana, não era no pescoço. Entrei. Tu entra lá, é deletério, né, Pedro Doria? É deletério, é triste, se esboroa o Centrão, a bancada ruralista do Senado. E você falou, não estou falando só de Porto Alegre, estou falando do Rio de Janeiro, do Brasil. Vê quem é que vai ser eleito no Rio de Janeiro, quem são os candidatos, milicianos, horrorosos, uma gente medonha, evangélico. O que eu vou te dizer, cara? Eu vou para o Uruguai. Eu vou para o Uruguai, porque lá pode plantar, lá, inclusive, quando eu tenho vontade de fazer aborto, eu posso. Eu já fiz vários, né? Você já fez aborto, Pedro Doria? Eu acho que eu não vou entrar nessa discussão aqui, não. Ah, que é a voz da ponderação, é a voz do equilíbrio. Enfim, pessoalmente eu sou favorável ao aborto. Sim, lógico, né? E, se bem que é ridículo a gente ter que dizer isso, e somos, porque gente, o corpo nem é nosso, né, cara? Não, agora falando sério. Só que a gente tocou. Eu fiz um aborto. Eu me considero, agora sem piada, agora eu vou falar sério. Eu e minha segunda ex-mulher, de uma filha de, sei lá, 19, às vezes eu perco. Não, sério. Eu e a minha segunda ex-mulher, de 4 casamentos, fizemos um aborto. É óbvio que o corpo dela é o que foi o atingido, mas eu, espiritual e karmática e cosmicamente, fiz junto. E é o seguinte, eu sempre acreditei que sim, aquilo é uma vida e que cosmicamente, espiritualmente, é uma vida. Então tem um lado que é a supressão de uma vida. Eu acho que é assim. Só que, cara, não tínhamos condições de ter aquele filho, não podíamos ter aquele filho, não queríamos ter aquele filho. E, num consenso, tomamos a decisão. Eu a acompanhei e eu, repito, não pude e gostaria de ter sentido no meu corpo aquela violência para somatizar, para perceber. Não foi, eu não tenho útero. Mas eu me senti como quem fez um aborto. Eu já fiz um aborto. Agora, tirar o direito dela e o meu de ter feito aquilo e criminalizar aquilo é nojento. É nojento. Fecha o parênteses do aborto. Peninha, como sempre, eu gosto muito da sua verve, do jeito que você se empolga e sai abrindo um parêntese em cima do outro na conversa, tá? Mas fica muito interessante. Windows. Pedro Doria, tá no ar ainda, né? Tá no ar ainda. Se eu souber. O número de da puta que me liga e diz por que você não é que nem o Pedro Doria? Sério, mas uns 10. Aí eu digo, eu quero encontrar esse Pedro Doria. Ele é Flamengo. Eu ouço a mesma coisa em relação a você, e
não é de brincadeira, não, de uma forma muito mais ofensiva, porque você não precisa ser moderado. Agora os caras falam, você tem que aprender história com o Peninha. Pô, não, daí é ofensivo. Daqui a pouco vamos mandar aprender com o Laurentino. Não, daí... Aquele sim! Não, né, cara? Algum dia a gente tinha que fazer uma conversa, né, sobre isso, jornalismo, história, nossa obra. Vamos fazer um trisal com o Laurentino, Claro, que, aliás, é legal que ele não é de mídia, assim, né? Eu acho bem legal numa, assim, que ele não fica... Ele fica escrevendo, ele fica É, escrevendo. legal, e ganhando dinheiro, né? porque, na verdade, o que interessa a ele é o dinheiro, tu sabe, né, cara? Porque não te interessa, né? A mim, não, eu sou um altruísta, eu sou um hippie. Claro. Eu liturou, vamos encerrar dizendo assim, eu liturou quando eu tinha 17 anos, e eu acreditei em Walden, A Vida nos Bosques, eu acreditei na desobediência civil. Então E aí você é o Gary Snyder. Nossa, esse é o maior de todos, né, cara? Você me mandou uma frase maravilhosa, né? Que para todo o Newcast tem um Gary Snyder, foi você, né? Eu vou roubar essa tua frase, cara. Eu vou dizer que é minha. Não, essa frase é demais, mas eu nasci para Newcast, né, cara? Eu não tenho. Nasceu para Newcast, e as pessoas não sabem que a gente está falando de dois personagens do Jack Kerouac. Imagina, são seres humanos reais, o Newcast é um doido de pedra, e o Gary Snyder é outro doido de pedra, né? Só que do bem, só que né, do zen. Do bem, mas eu conheci ele, né? Não me diz isso. Eu conheci ele, conheci o Lawrence Ferlinghetti, conheci... Não, o Ferlinghetti conheci também, conheci o Ginsberg, conheci o Burgers, mas o Gary... Ginsberg eu não conhecia. Porque eu morei do lado de São Francisco 2 vezes. Estou sempre lá por causa de cobertura de Vale do Silício, cobertura de tecnologia, e a City Lights é sempre tipo o lugar no qual tem que bater ponto, né? Meu Porto Seguro. Agora, com 100 e tanto, né? Mas olha só, eu vou ter que ir, mas já que você falou, eu ia dizer que eu ia pôr numa camiseta para todo Gary Snyder existe o Newcast, como se fosse uma frase minha, roubada de você, porque, tal qual o meu ídolo Bob Dylan, eu sou um ladrão de ideias e frases, mas eu não posso mais usar nenhuma camiseta, a não ser a que a minha mulher me deu de Natal, genialmente, a Paula Teitelbaum, que você conhece. Ela me deu uma camiseta de Natal, estava escrito assim, posso atrapalhar? Sabe aquelas eventos, tem aquelas caras com a camiseta, posso ajudar? Ela sempre diz, posso atrapalhar? Porque, cara, eu sou uma pedra no caminho mesmo, eu vou continuar atrapalhando, eu vou continuar reclamando, eu vou continuar... Porque, cara, eu tenho neto, cara, meus netos já têm grande consciência ecológica, mas é isso, cara, é assessoramento técnico-científico à política, em todas as áreas públicas, saúde, de educação, de preservação ecológica, e deixa a economia, talvez, para eles. Não, mas também podia ter alguém da XP, né? Não podia ter alguém da XP? Mas não deixa a economia para eles, não, por favor. Não, tá bom. Cara, Peninha, muito obrigado pelo seu tempo. Você tem que correr para trabalhar. E, cara, boa sorte. Obrigado, cara. Beijo para Miriam Clark, para todo mundo. Eu queria ter falado com elas e não com você. No que você faz muito bem. Posso fazer uma confissão final? Claro. Eu não sei bem porquê, mas eu gosto de ti. É mútuo. Tchau, querido. Valeu. É isso aí. Tchau.